Capítulo 7. Possessão e encostos. Dentro da Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé e de todas as formas de espiritismo, as pessoas são possessas. Possessão é o estado em que uma pessoa é possuída por espíritos imundos. Nessas formas de espiritismo, há espíritos que se dizem deuses, como os orixás, e aqueles que se dizem desencarnados. Os desencarnados, segundo eles, tanto podem ser um grande poeta que tenha vivido há 2000 anos, quanto pessoas que morreram há alguns meses somente. O que ensinam na macumbaria é que tais espíritos podem agir possuindo a pessoa ou apenas perturbando. No caso da possessão, vem a história da mediunidade e na necessidade de desenvolver e etc. Aí o adepto ganha de presente uma legião de demônios para trabalhar com eles. Isso é feito com festas de formatura, aparatos e outras cerimônias. No caso de encosto, dizem que é um Exu perverso ou uma alma penada, que se afastará com o uso de defumadores, incenso, despachos, trabalhos, giras especiais, limpeza de corpo e coisas do tipo. Na realidade, em ambos os casos, a pessoa se encontra sob a influência de um espírito imundo, um demônio. O Senhor Jesus explicou como acontece a possessão, relatada no capítulo 12, versículo 43 a 45 de Mateus. Quando um espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando o repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa donde saí. E tendo voltado, a encontrará vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, pior do que aquele, e entretanto habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Isso é possessão. Possessão é ter o corpo usado pelos demônios para a habitação. Aliás, mediunidade é sinônimo de possessão. Já tratamos muitas pessoas que, ao manifestarem os demônios, dizem ser donos daqueles cavalos e não queriam deixá-los. Davam 1001 razão para não deixarem as pessoas e, quando apertados, diziam os nomes de outros demônios que também possuíam aqueles fiéis cavalos. No espiritismo, quando a pessoa está possessa, está com um encosto. Isso significa que tem guias ao seu lado, que podem protegê-las ou destruí-la. Jesus ensinou que, muito embora a aparência possa ser boa, o objetivo dos demônios é sempre matar, roubar e destruir, como relatou João no capítulo 10, versículo 10. Se uma pessoa está realmente vivendo na luz, na presença de Jesus Cristo, o guia verdadeiro, nenhum demônio pode andar perturbando nela. Se, no entanto, não tem sua vida consagrada a Cristo, então está desprotegida e, consequentemente, sua vida está aberta à entrada dos demônios, que certamente não se darão por satisfeitos se ficarem apenas na entrada, ou seja, encostados. Logo, não aceitamos a teoria do encosto. Ou a pessoa está endemoniada, ou não está. Ou vive no reino de Deus, ou no de Satanás. Não existe meio termo. Nada disso. Encosto é mais um ardil do diabo. Um meio que os demônios usam para perturbar a pessoa, causar doenças e infelicidades. É o mesmo guia ou orixá agindo sorrateiramente. Se as pessoas tiverem realmente apenas um encosto, não cairiam endemoniadas, como acontece sempre quando oramos por elas em nossas reuniões. Milhares de pais de santos e mães de santo que chegaram até nós ficaram surpreendidos ao verificarem que o encosto era o mesmo guia de frente, que dava conselhos, consultas e parecia ser bonzinho. Agora vamos falar sobre a possessão e as doenças. É incrível o número de pessoas cheias de doenças que consultam os médicos e ouvem a tradicional frase: "Você não tem nada. Pode ficar tranquilo e sossegado." Algumas teimam e fazem exames, porém estes nada acusam. A conclusão do médico é aquela de sempre:
mania de doença, impressão, é psicológico e etc. Algumas chegam a encaminhar seus pacientes a um psiquiatra. Afirmo categoricamente que todas as pessoas possessas têm alguma enfermidade ou dor. Ao descansarem no corpo de alguém, os espíritos demoníacos o contaminam, fazem com que o sofrimento físico tome conta daquela pessoa. Existem algumas doenças que caracterizam a possessão. Durante os anos do meu ministério, tenho notado que os sintomas são sempre os mesmos. Ouçam uma lista de 10 sinais de possessão: nervosismo, dores de cabeça constantes, insônia, medo, desmaios ou ataques, desejos de suicídio, doenças que os médicos não descobrem as causas, visões de vulto ou audição de vozes, vícios, depressão. Quase todas as pessoas que nos pedem oração e sofrem de um ou mais desses males são possessas. É claro, não estamos afirmando que todas as pessoas são endemoniadas. Entretanto, a maioria que apresenta os sinais mencionados manifesta um espírito demoníaco. Após a oração da fé, toda doença tem uma vida, algo que a faz aumentar e continuar a existir. Se a pessoa sofre de uma úlcera na pele, por exemplo, essa doença é provocada por um micro-organismo que só é visto por intermédio de microscópio. Mas está vivo. Há uma força que o faz viver, e essa força tem vida. É o espírito de enfermidade. Quando se toma um remédio eficaz, morre. O espírito de enfermidade deixa o corpo daquele micro-organismo e a doença naturalmente acaba. Quando morremos, o nosso espírito nos deixa e vai direto para o diabo ou para Deus, dependendo, é claro, da nossa fé professada durante a vida. Assim acontece com todas as doenças. Quando um remédio mata o germe que causa a enfermidade, o seu corpo morre e o seu espírito o deixa, ficando a pessoa curada. Existem demônios que têm prazer de se apossar de um germe para atuar no corpo de uma pessoa e lhe fazer mal. Não é de estranhar que, ao falarmos ao demônio alojado no estômago, na garganta ou em qualquer outra parte, para que saia, a pessoa fique curada. O mesmo poder que desaloja um demônio da mente de alguém pode também desalojá-lo de um micro-organismo. São muito comuns os casos em que a doença é mental. O princípio citado anteriormente também se aplica aqui. Podemos afirmar que nem todo doente é endemoniado, mas com certeza todo endemoniado é doente. Quando não é fisicamente, é espiritualmente. Muitos manicômios estão cheios de pessoas fisicamente sãs, mas espiritualmente doentes. Os melhores médicos do Rio de Janeiro já chegaram à conclusão de que a macumbaria é a maior fábrica de loucos que existe. Infelizmente, alguns aproveitadores ou sensacionalistas ainda dão ênfase a essa farsa, indo nos programas de televisão e rádio, bem como nos jornais, dando apoio à patifaria e à imundície que está por trás de tudo isso. Basta uma visita aos consultórios psiquiátricos para se verificar que os pacientes, muitas vezes jovens e inteligentes, são pessoas que foram desgraçadas por essa praga. Perante a nossa sociedade, se o povo brasileiro tivesse os olhos bem abertos contra a feitiçaria, a bruxaria e a magia, oficializadas pela Umbanda, Quimbanda, Candomblé, kardecismo e outros nomes, que vivem destruindo as vidas e os lares, certamente seríamos um país bem mais desenvolvido. Agora vamos falar da possessão parcial e total. Já dissemos que os espíritos não têm tamanho e podem se alojar de acordo com suas preferências em certos lugares do corpo humano. Quando se localizam na mente, tornam as pessoas loucas. Nas pernas, provocam feridas incuráveis ou aleijões. No estômago, dores, úlceras e inflamações, e assim por diante. A isto, muitas pessoas chamam de encosto. O caso, entretanto, é mais de possessão.
possessão em apenas um local do corpo. Daí, termos condições de afirmar que alguém pode estar totalmente ou parcialmente possesso. Já houve casos em que, ao orarmos ou ordenarmos ao demônio para ir embora, a pessoa que estava possessa ficou lúcida. No entanto, não pôde ficar de pé, pois suas pernas estavam paralisadas. Ao orarmos novamente, expulsamos o espírito que tinha ficado na perna. A pessoa foi curada. Aliás, isso acontece de maneira enganosa nos centros espíritas. Muitos aparentes milagres são feitos nesses lugares. Da seguinte maneira: o demônio que está fazendo a pessoa ter dores horríveis na cabeça, ao receber um passe, sai da cabeça. Mas aí vem o engano, pois ele não abandona aquele corpo, passando a agir em outro local. É claro que um demônio não expulsa outro. Entram em um acordo de cavalheiros. Por isso, muitos que frequentam os centros espíritas dizem que foram também curados dessa ou daquela doença. Entretanto, uma profunda análise mostrará que as pessoas passaram a sofrer de outras coisas em lugar daquelas. Assim, os espíritos vão brincando de esconde-esconde nos seus corpos, até que são chamados para desenvolver e então prestar caridade. Cada uma dessas pessoas será mais uma alma a serviço de Satanás, mais uma a ser atraída pelos demônios, até que Cristo tenha lugar na sua vida e a liberte completamente das garras diabólicas, transformando-a em uma nova criatura. Antes que isso aconteça, a pessoa irá sofrer, muitas vezes sem saber o porquê.